A cada 2 anos, o Brasil para 3 meses ou mais por causa das eleições. Como não existe a coincidência de mandatos, uma vez o eleitor vota para prefeito, vereador e 2 anos depois para presidente, governador, deputado e senador. Mas isso pode mudar. Uma proposta de emenda à Constituição que já está pronta para ir ao plenário aqui da Câmara pretende unificar as eleições. Para o deputado Eduardo Ciarra, do PFL do Paraná, relator da emenda, 3 fatores justificam a coincidência das eleições. Redução de custos, menos interrupções nos trabalhos do Congresso, como está acontecendo agora, e mais agilidade na administração pública federal. Por último, os eleitores teriam a garantia que os eleitos cumpririam até o fim o mandato para o qual foram escolhidos, já que as administrações municipais deixariam de ser um trampolim para outros cargos, não é isso, deputado? É verdade. Nós tivemos o exemplo nessas eleições municipais, onde diversos parlamentares, inclusive, foram candidatos, 81 parlamentares, e somente 19 se elegeram. Talvez seja já uma sinalização do povo brasileiro de que quer que aqueles eleitos cumpram os seus mandatos. Deputado, qual é o sentimento aqui do Congresso Nacional em relação a essa posição favorável, como a sua, a essa coincidência dos mandatos, para se ter eleições só de 4 em 4 anos? Nós tivemos, no ano passado, quando foi instalada a comissão, o início da discussão desses trabalhos, dessa questão, e no mês de maio nós votamos na comissão especial que foi criada. Eu sou o relator, aprovamos o substitutivo e agora se encontra em condições de ir a plenário para votar. De lá para cá, principalmente durante o período eleitoral e na volta dos parlamentares, deu para se sentir que existe clima para discutir a questão. Nós temos todos os motivos que foram aqui elencados e alguns outros que dizem respeito também a essa sobrecarga que existe, né, em todo o país em função das eleições, para os parlamentares, para a população como um todo. E nós teríamos a ressaltar essa questão da paralisia administrativa, ou da descontinuidade administrativa, como fator prioritário. Os prefeitos têm se manifestado com muita contundência em relação a essa questão, a dificuldade que eles têm de, no meio do seu mandato, ter mudado a administração de cada estado e do governo federal. Quando o cara começou a saber como é que faz para falar com o governador, troca o governador. Troca o governador, troca o presidente da República, as prioridades são outras. O prefeito que já passou o primeiro ano cuidando de ajustar a casa, no segundo ano já teve eleição, ele passou 3 ou 4 meses sem poder firmar convênio. Tem que se rearticular politicamente de novo. Exatamente, toda uma dificuldade, e a gente sente hoje que tem clima na casa para discutir essa questão. Sabemos das posições divergentes, porém eu tenho sido procurado por diversos parlamentares que querem ver essa questão logo votada aqui no Congresso. Deputado, entre esses que divergem dessa coincidência estão os que acham que a eleição ficaria grande demais. A eleição começaria lá do presidente da República, aí viria para os governadores, aí deputados estaduais e federais, senadores. Aí viria para senadores, ainda chegaria até lá, ó. Não lhe parece que é um argumento consistente para o eleitor? Não ficaria muito pesada esta eleição? Não, nós tivemos o cuidado e a precaução de consultar o TSE, fizemos algumas audiências públicas, o ministro Carlos Madeira, o ministro Jobim também esteve presente, e não há tecnicamente nenhuma dificuldade, e da mesma forma, o eleitor está esclarecido. Hoje, a maioria leva a sua colinha para não se perder durante o processo de votação. Existe um tempo em que existe toda uma instrução em relação a isso, no entender da... Durante a própria campanha isso sempre acontece, os próprios candidatos se encarregam de ilustrar o eleitor sobre e em relação, por exemplo, à eleição maior, que é aquela de governador, presidente da República, senadores, enfim, em relação àquela seriam mais 2 votos só, e daqueles que são mais próximos a ele, o prefeito e o vereador. Então não há dificuldade, no meu modo de entender, nessa questão. E a própria Justiça Eleitoral, tecnicamente, também não vê nenhuma dificuldade em se fazer esta eleição ampla, geral, todos os níveis. O senhor já se referiu ao tema, mas um outro argumento em sentido contrário é o de que esta unificação das eleições terminaria levando a uma federalização do pleito. Ou seja, o buraco da esquina deixaria de ser importante porque a gente está pensando no presidente da República que vai eleger. O senhor concorda ou discorda disso? Eu discordo. Eu acho que isso é muito relativo, depende do momento. E hoje existe um debate a todo momento, pelos órgãos de imprensa, pela agência Câmara, enfim, pelo Senado, pelos órgãos de comunicação,
E hoje o povo brasileiro tem oportunidade de discutir isso e diferenciar. Além do que, a eleição municipal é aquela em que os problemas locais são discutidos, mais próximos do cidadão, e com toda certeza esse equilíbrio o povo saberá fazer, esse equilíbrio estará presente, no meu entender, e não vai acontecer de uma eleição ter a influência do pleito federal ou do que diz respeito ao que está acontecendo no âmbito federal. Até nós temos exemplo. Contaminar a eleição. Exatamente, nós temos exemplo agora dessas últimas eleições municipais, onde não prevaleceu essa O eleitor parece que deu uma aula, ele sabe separar exatamente o que é da esfera municipal do que é da esfera federal. Perfeitamente. Isso aí já ficou claro. Com todas as mazelas, né, daqui e dali. Ele sabe por onde andar. E isso ficou claro nessa eleição, a gente pôde perceber isso e temos certeza que há hoje uma conscientização muito grande do eleitor. Com relação aos outros poderes, por exemplo, poderes que eu digo aí, no caso a própria justiça eleitoral, o clima geral dentro do governo, como eu falei do clima aqui dentro do Congresso, também seria mais ou menos favorável a isso? Olha, na realidade... É uma mudança muito radical. Muito radical. É uma questão pessoal, por exemplo. O ministro Jobim esteve nessa semana aqui numa audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça falando sobre a reforma política, que é o tema do momento e que vai, com toda certeza, adentrar o ano de 2005 sendo discutido com prioridade aqui no Congresso Nacional. O ministro Jobim, ele particularmente, além de ser a favor de lista fechada, além de ser a favor de financiamento público, ele é a favor também da coincidência de mandato. Manifestou isso na nossa comissão especial, quando... é uma posição particular dele ou uma posição do tribunal? Não, uma posição pessoal dele. Da mesma forma, nós vemos prós e contras no Executivo, aqui na Câmara, no Senado, enfim... Essa é uma questão que não é uma questão fechada de partido, não é uma questão que um poder tenha uma posição também fechada sobre isso. É muito pessoal, mas ganha corpo, eu sinto que ganha corpo no Congresso Nacional a necessidade de discutir com profundidade essa questão. Nós temos já a comissão votou um substitutivo, está pronto para o plenário, e eu acho que no momento do plenário nós vamos estabelecer o debate. O debate é importante para a gente chegar a essa conclusão. Deputado, tem um ponto que precisa ser urgentemente esclarecido, até porque ele baliza uma tomada de posição sobre isso. Para poder haver a coincidência é preciso ou esticar em 2 anos os atuais mandatos de 4, ou puxar o mandato, ou promover uma redução, não existe essa figura da redução dos mandatos, mas eleger alguém com 6 anos de mandato. Qual é a solução que está saindo por aí?